Imagina o seguinte, você tá em casa, bateu uma fominha, mas não tem nada na geladeira. Daí, obviamente, acho que a primeira coisa que você deve pensar é: eu vou no mercado ou vou no restaurante? Não, né? Com certeza você não deve pensar isso. A primeira coisa que deve vir na sua cabeça é: eu vou pedir comida pelo aplicativo de compras do mercado ou um hambúrguer na promoção? Já percebeu que boa parte das coisas que a gente tem feito na vida por aplicativo é lanche, é crush, é tudo. Mas já parou pra pensar em toda a cadeia por trás desse processo? Eu sou Isabela Inês e nesse vídeo eu vou explicar o que são plataformas digitais, o que é a tão falada uberização e por que isso é um problema. Para começar essa conversa, vamos olhar para a economia mundial. Segundo um relatório da ONU, em 2009, apenas 16% das maiores empresas do mundo eram do setor de tecnologia e serviço de consumo. Em 2018, esse número cresceu para 56%. Olha o salto! Foi o único setor que cresceu de lá para cá, junto com os serviços financeiros. Outros setores como saúde, educação e telecomunicação diminuíram suas porcentagens. Dá para acreditar nisso? Mas calma. Isso não significa que essas áreas não importem mais. Pelo contrário, isso na verdade significa que todos os setores da economia passam a ser guiados por um duplo processo: as tecnologias e as finanças. Ou seja, o atual momento do mundo envolve uma aliança entre empresas de tecnologia, muitas delas com base lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, tão bem conhecido, bolsas de valores e especulação. Um exemplo dessa mudança é a área de alimentação, que foi totalmente transformada, desde a logística até o consumo. A gente presenciou muito isso. Você com certeza já viu algum entregador de comida, né? Alguém que faz delivery e tal. Todo mundo já viu, né? Pois é, esse serviço, ele não nasceu com os aplicativos. Lá na pizzaria do bairro, antes de existir a internet, as pessoas ligavam para um telefone fixo e pediam uma pizza grande, metade calabresa, metade marguerita, com aquela bordinha de catupiry extra e um refri para fechar o sabor. Essa entrega em nosso domicílio, ela era chamada de teleentrega, até mesmo entrega em domicílio. Os nomes variavam, mas era sempre nessa ideia. E o nome daquela pessoa que vinha entregar o lanche era qual? Motoboy. O que mudou então de lá pra cá? Bem, agora, como você já deve estar acostumado, a gente faz nosso pedido selecionando algumas opções em um aplicativo, bem simples. O restaurante, ele vai receber essas informações, ele vai preparar a comida e o entregador vai lá buscar o lanche e levar até a nossa casa. É um processo que a gente já conhece, né? A gente já é muito familiarizado. Mas para isso tudo acontecer, tanto o restaurante quanto o entregador precisam estar conectados ao aplicativo e eles vão ganhar uma porcentagem daquilo que a gente pagou. Este é o processo que chamamos de uberização. Mas isso não começou e muito menos vai terminar com a Uber. Na verdade, o processo é muito mais amplo e envolve o papel de plataformas digitais na nossa economia. Isso afeta os nossos modos de trabalhar e consumir diretamente. Para você ter uma ideia da influência das plataformas digitais na nossa sociedade, uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que durante a pandemia, cerca de 75% das pessoas que têm acesso à internet venderam algum produto ou serviço por plataformas digitais. É uma grande porcentagem, não? E eles também viram que mais ou menos 8% trabalhou como motorista ou entregador por meio de plataformas digitais. Então, com isso, a gente consegue ver que eles estão bem presentes na nossa vida, né? Tá, mas aí você vai perguntar, o que são plataformas? Plataformas digitais são infraestruturas digitais abastecidas com dados e automatizadas por algoritmos e que podem ter diferentes perfis e desenhos. Então, é tipo um aplicativo? Não necessariamente. E se for, o aplicativo é só a fase mais visível, é o software que a gente vê de toda uma logística de gestão e relacionada a toda uma cadeia de suprimentos e de valor. As plataformas oferecem serviços dos mais diferentes tipos, desde alimentação até pornografia. Já que a gente está falando dessa presença massiva que só tende a crescer das plataformas digitais na nossa rotina, na nossa sociedade, é importante falar sobre um fenômeno que temos chamado de plataformização do trabalho. A plataformização do trabalho nada mais é do que a crescente dependência das plataformas digitais para conseguir alguma forma de trabalho.
Ou seja, a gente não tá mais entregando currículo em empresa. Não, isso já passou. Para trabalhar, a gente só consegue por meio de plataformas digitais. E eu não tô falando de só entregador e motorista não, tá? Pode ser jornalista, professor, diarista, treinador de inteligência artificial, isso existe. E até mesmo, pasme, Papai Noel de shopping. Come, sit on my lap first. Will you hurry up? There are children waiting. Sério, tem plataformas digitais para todos os gostos, tamanhos e necessidades, desde as gringas até os locais. Isso significa que o mundo do trabalho e a economia estão cada vez mais ligados a essas tecnologias que chamamos de plataformas digitais. Tá super conectado. Isso tudo pode parecer meio doido. E né? É meio doido. Mas a gente não chegou aqui do dia pra noite. O que eu quero dizer é que a plataformização do trabalho, ele é resultado de processos históricos presentes na nossa sociedade brasileira, como a apropriação do trabalho informal e a intensificação da flexibilização do trabalho. A gente vê isso todo dia, está sendo cada vez mais recorrente. Com essas altas taxas de desemprego, os trabalhadores veem as plataformas como uma possibilidade de ganhar pão. Não consegue achar trabalho, então eu vou migrar para as plataformas, porque pelo menos lá eu consigo alguma coisa. Já as plataformas, eles veem nos trabalhadores possibilidades infinitas de ganhar dinheiro. E estão lucrando, viu? Estão lucrando muito com isso. Tudo isso acontece em um contexto de reestruturação do capital. Os novos mecanismos das plataformas envolvem extração de dados como forma de capital, ou seja, os dados que as plataformas obtêm, monitorando as atividades do usuário, das empresas e dos trabalhadores, geram valor. Além disso, elas estão implementando um gerenciamento algoritmo e novas formas de vigilância sobre trabalhadores. O que é isso que você falou? Gerenciamento algoritmo do trabalho? Nunca ouvi falar. São práticas de supervisão, governança e controle conduzidas por algoritmos remotamente, em cima dos trabalhadores. Então, em vez de ter aquele gerente geral que fica acompanhando o trabalho no setor, vendo os trabalhadores todo dia, esse acompanhamento ele é feito de forma automatizada por um algoritmo desenhado pela própria plataforma. Com isso, os trabalhadores estão cada vez mais permanentemente monitorados e avaliados de acordo com seu desempenho. Só que o problema é, não existe transparência quanto à maneira com que o algoritmo faz essa avaliação. E aí o trabalhador fica meio nas cegas, né? Sem ter muita noção de quais são as regras a que ele está submetido. Imagina. Disso aí, né? Deu pra perceber que o processo, na verdade, ele é bem injusto com o trabalhador, né? Mas as plataformas conseguem se promover com discursos de inovação, liberdade digital, tanto de trabalhadores quanto a consumidores. É super comum na nossa vida. Você já deve ter ouvido alguma propaganda do tipo: trabalhe sem sair de casa. Nunca mais tenha chefe. Conheça agora a plataforma que vai mudar a sua vida. Super apelativo. No âmbito empresarial, hackathons, Fab Labs e LinkedIn acaba sendo espaço de disseminação de discursos aliando o empreendedorismo como obrigatoriedade à tecnologia compreendida made in Vale do Silício. Esses processos, eles são ingredientes para a generalização da plataforma de trabalho, com diferentes perfis de plataformas e trabalhadores. Isso tudo tem a ver com distintas logísticas de classe, gênero e raça que perpassam o trabalho por plataforma. Olha só, vamos resumir aqui. A maioria dos entregadores no Brasil é homem, é jovem e é negro. Já nas plataformas de trabalho doméstico, as mulheres predominam. Nas plataformas para alimentar a inteligência artificial, os perfis variam muito, a depender das plataformas. Desde mulheres com baixa qualificação profissional, que dependem exclusivamente dessas plataformas para sobreviver, até pessoas fluentes em inglês e que trabalham para complementar a renda apenas. Lembra que eu falei, né, que tinha plataforma para todos os gostos, tamanhos, gêneros, necessidades? Pois é. E se eu te disser que isso não vale só para trabalhadores e usuários, mas também para países? Existe uma geopolítica do trabalho em plataformas. Segundo o Online Labour Index da Universidade de Oxford, no dia 20 de novembro de 2020, 61,8% das atividades de trabalho de freelance online no mundo tiveram como empregadoras empresas dos Estados Unidos. Isso quer dizer que a maioria dos trabalhos de freelance online foram contratados por empresas estadunidenses. Aí fica a dúvida, né? Certo, mas e quem prestou esses serviços? De acordo com o mesmo índice, os
Os países em que mais são desenvolvidas essas tarefas concentram-se na Ásia, especialmente Índia, Paquistão e Bangladesh. Podemos também destacar a centralidade de venezuelanos trabalhando como treinadores de dados para carros autônomos. Aliás, abrindo parênteses, carros autônomos tendem mais a atropelar pessoas negras do que brancas. E de filipinos como moderadores de conteúdo terceirizados de plataformas de mídias sociais, como mostra o filme The Cleaners. Vale a pena assistir. Ou seja, as plataformas digitais conectam empresas de países ricos e desenvolvidos com a mão de obra barata de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. As plataformas também apresentam as mais variadas logísticas e perfis. Bem, tem os entregadores e motoristas, que são os exemplos mais óbvios, mas a plataformização do trabalho vai muito além disso. Já viu algum canal vendendo a oportunidade de ganhar uma renda extra para trabalhar clicando e comentando em conteúdos em redes sociais ou assistindo vídeos? Outro exemplo também é o OnlyFans, que pode ser entendido como uma plataformização do trabalho sexual. Quando você está vendendo algo via Instagram ou WhatsApp, ou mesmo trabalhando como criador de conteúdo para plataformas, seu trabalho também depende de logísticas e mecanismos dessas tecnologias digitais. Embora o processo de trabalho seja distinto de um motorista e entregador. Pense comigo. Se a rede social muda algumas funcionalidades, seu trabalho precisa também ser reestruturado a partir dessas novidades. Um exemplo disso foi quando o Instagram anunciou que ia priorizar conteúdos em vídeos em detrimento de fotos. E aí o que aconteceu, Os influenciadores loucos correram e começaram a postar mais Reels em seu perfil. Na dimensão econômica, essas plataformas pertencem a conglomerados tecnológicos como Google e Facebook, que a gente é tão familiar, e tornam-se oligopólios para transações financeiras, marketplaces, coleta, extração e venda de dados. E com a nossa vida cada vez mais conectada, estamos cada vez mais dependentes dessas empresas e dessas plataformas que elas oferecem. Dessa forma, existe uma diversidade de trabalhadores plataformizados nas ruas, nas casas, nos escritórios. É um verdadeiro laboratório das transações no mundo do trabalho. Laboratório? Como assim laboratório? Laboratório porque são experimentos por parte das empresas em relação aos trabalhadores, mudando as regras do jogo já em andamento, e até mesmo o próprio jogo de vez em quando. Para você ter uma ideia, em alguns países já existe a entrega de alimentos via drones. Imagina isso aqui no Brasil. Então você está dizendo que os robôs vão nos substituir. Bom, certamente é isso que os discursos midiáticos dominantes dão a entender. Ou que pelo menos a automação nos levará a perder um alto número de empregos. Eles sempre ficam batendo nessa mesma tecla. Mas aqui eu queria chamar a atenção para um outro cenário que eu acho muito mais provável. Tem uma economista da OIT, a Janine Berg, que diz que a gente não está dando a importância devida à crescente perda de qualidade no trabalho ao redor do mundo. O pesquisador Aaron Benavá, autor do livro Automation of the Future of Work, vai na mesma direção. E ele argumenta que em vez de desemprego em massa, o que haverá é a crescente intensificação do subemprego. Para ele, o declínio da demanda por trabalho é explicado primeiramente pela desaceleração econômica que o mundo vem sofrendo desde os anos de 1970. E as transformações tecnológicas seriam uma causa secundária. Nesse cenário, o que Benavá prevê é que a gente vai ter uma plataformização do trabalho levada ao extremo. E isso tudo associado à taskificação das atividades do trabalho, que seria a divisão do trabalho em pequenas tarefas, pequenas tasks, com o trabalho humano desenvolvendo um papel central nos processos envolvendo inteligência artificial. Se ficou meio confuso, o que eu quero dizer é que certamente os robôs não vão nos substituir. Pode ficar calmo. Porque a automação, ela necessita que trabalhadores alimentem dados para a chamada inteligência artificial. A pesquisadora Kate Crawford, nos livros Atlas of AI, lembra que o que se chama de inteligência artificial não é nem inteligente e muito menos artificial. E ele depende de uma série de recursos, matérias, logísticas, dados e trabalho humano. Para você ter uma ideia, só no Brasil existem mais de 40 plataformas em atividade, cujos trabalhadores alimentam sistemas de inteligência artificial. Em primeiro lugar, há plataformas em que trabalhadores produzem e treinam dados para sistemas de inteligência artificial, tais como algoritmos de reconhecimento facial, avaliação de publicidade e transcrição de áudios de redes sociais e assistentes virtuais. Alguns exemplos são a Amazon Mechanical Turk,
cujo slogan é Inteligência Artificial, a Appen, com dados como um toque humano, e a Lionbridge. Em segundo lugar, há plataformas de moderação de conteúdo, cujos trabalhadores em geral são terceirizados de Facebook e Google, como o Cognizant e Pactera. Nesses lugares, os trabalhadores passam o dia todo analisando imagens e vídeos horríveis, pedofilia, esquartejamento, suicídio, entre outros, para decidir o que manter e o que remover da plataforma. Isso, inclusive, traz consequências à saúde mental dos próprios trabalhadores. Recentemente, o Facebook foi obrigado a pagar uma indenização de 52 milhões de dólares a trabalhadores que desenvolveram estresse pós-traumático. Era como se eles tivessem acabado de voltar da guerra. Imagina o que eles estavam passando. Já em terceiro lugar, há plataformas de fazendas de cliques. Não sei se você já ouviu falar, a maioria inclusive é brasileira, em que os trabalhadores passam o dia todo curtindo, comentando e compartilhando posts no Instagram, TikTok e YouTube, em troca de pouquíssimas frações de centavos por tarefa. São como se fossem bots humanos, já imaginou? Que impulsionam manualmente os conteúdos mais diversos das redes sociais, desde posts de influenciadores até de duplas sertanejas e candidatos à prefeitura. Como você deve imaginar, alguns dos artifícios naturalizados pelas fazendas de cliques são proibidas pelos termos de uso das plataformas de redes sociais. Com isso, os trabalhadores podem ter suas contas bloqueadas. E, como acontece em outros setores plataformizados, as fazendas de cliques não se responsabilizam por isso. Deletou, não é culpa deles. Como os trabalhadores das fazendas de clique ganham muito pouco por atividade, eles precisam atuar com múltiplas contas para sobreviver, e muitas delas são falsas. Isso é previsto pelas próprias plataformas, que no cadastro colocam a opção de no mínimo 2 contas para executar as atividades. Gente, tem pessoas que trabalham com até 200 contas ao mesmo tempo em vários computadores e celulares. Você conseguiria fazer isso? Porque eu com certeza não. Inclusive, há dicas por parte dos trabalhadores de plataformas de como criar contas. E olha uma delas que é muito curiosa, ter nome brasileiro. Os trabalhadores também passaram a usar bots para automatizar o seu trabalho, fazendo mais em menos tempo. Resumindo tudo isso, clientes querem comprar seguidores que não são robôs. 2. Há plataformas que terceirizam essa tarefa para trabalhadores pagando menos de 1 centavo por atividade. E 3. Os trabalhadores, por sua vez, podem terceirizar ao menos parte dessas tarefas para robôs. Ainda há todo um mercado paralelo de vendas e compras de bots e contas falsas a preço de R$ 1,50. Inclusive, algumas plataformas criaram seus próprios bots. Dessa forma, conseguem lucrar e reapropriar-se desse mercado paralelo. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque prestar atenção para essas atividades de trabalho nos ajuda a compreender as mudanças pelas quais o mundo do trabalho vem atravessando. Em relatórios sobre trabalho em domicílio, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, vem levantando a necessidade de viabilizar as condições de trabalho das pessoas que atuam em plataformas de fazendas de clique ou outros que alimentam a inteligência artificial, por exemplo. Isso deve acontecer, na visão da OIT, a partir do fomento de políticas públicas rumo ao trabalho decente em plataformas digitais, inclusive da forma remota. Muitos desses trabalhadores decidem entrar nas plataformas atraídos por um trabalho relativamente fácil e muitas vezes se veem frustrados tanto pela baixa remuneração quanto por bloqueios e faltas de tarefa. A insatisfação com essas plataformas tem crescido a tal ponto que no começo de 2021 os trabalhadores declararam greve e se articularam com youtubers de canais sobre como ganhar renda extra. Então já fica o alerta para esses anúncios de como ganhar renda extra sem sair de casa, que na maioria das vezes não são exatamente um bom negócio. E claro, fica também a reflexão sobre a desigualdade presente das plataformas digitais e como você e eu nos relacionamos com isso, seja como usuários, seja como trabalhadores.